Olá, tudo bem? Estamos aqui no quadro Tudo de Bom é Você. E hoje eu vou trazer para vocês uma história que me emocionou muito quando eu conheci o Luiz, né? Que é a história dele de vida, né? A história de... Ele sofreu um acidente e depois desse acidente ele poderia ter desistido da música e ele continuou tocando e isso me emocionou muito e eu quero contar isso para vocês e quero que vocês acompanhem a história do Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Ivete. E aí? Tudo Dá um beijo certo. aqui. Me conte, a gente vai começar um pouquinho, eu queria que você contasse como é que foi a história do acidente, um pouquinho para as pessoas entenderem como aconteceu, né? Então, eu sofri um acidente de automóvel. Esse acidente eu tive uma fratura muito grave na perna. E como eu sempre fui baterista, minha vida inteira de baterista, Certo. larguei faculdade para tocar bateria. Me vi numa situação difícil porque eu não poderia mais, com a lesão que eu tive na perna, tocar o instrumento. Especificamente a bateria, né? Bateria. Certo. Não poderia mais, eu perdi o movimento da perna, tive um encurtamento da perna por causa da fratura, que complicou-se. E aí, como é que eu ia fazer sem a minha profissão, né? Que era, né? Eu tive que abraçar outros instrumentos do mesmo segmento, que é o rítmica, né? O ritmo. E fiquei estudando. O tempo que eu estava impossibilitado até de andar, né? Fiquei alguns anos sem poder andar. E fiquei estudando percussão. Certo. Agora, é importante a gente lembrar, gente, que nesse momento difícil, né, da vida do Luiz, tinha uma mulher, né? Como sempre, tem sempre ali, companheira, fiel, tem sempre uma mulher que ajuda, né? Nesse momento difícil, né, Solange? Aqui é a Solange, que é a esposa do Luiz. Quantos anos já de casamento? Fazer 30 agora esse ano. 30 anos. Quantos filhos? Um menino. Só o Thiago? Só. Meu Tiaguinho, bebê. que agora é baterista baterista também e também. está tocando muito bem. Muito né? bem. Ô Solange, conta pra gente, nesse momento em que você viu ele naquele estado, te deu um desespero? Como é que você viu essa situação? Foi total, né? Porque literalmente assim o mundo caiu, né? A gente com um filho pequeno, ele assim, amando a música, e ele, quando ele estava naquela situação dele, ele falava: e agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tocar? Que é a minha vida, é tocar, é a coisa que eu Quantos mais anos gosto de tinha o fazer. Thiago nessa época? O Thiago tinha 1 ano. Um aninho. Tinha 1 ano, então foi muito difícil, né? Mas aí a gente foi, né, com uma batalha não só minha, das famílias, vovôs, vovós, mãe, tia, todo mundo ajudando, dando a maior força, né? E aí ele começou a tocar percussão, né? Mas para chegar nesse processo de percussão, teve um processo interior primeiro, né? Teve, Luiz? muito grande. Não é? Muito grande. Estudo muito grande, né? Uma força de vontade muito grande. Porque no momento que você está ali, você não sabe para onde correr, né? Não. Aliás, não dava para correr. Não dá para correr. Não dá para correr, né? Mas Literalmente. na minha cabeça ficou um turbilhão de coisas que eu falei: e agora? Certo. Porque eu não sabia tocar percussão. Você não tocava percussão? Nenhum Nada? instrumento. Nem um pandeirinho? Não. Tudo que eu trabalhei na minha vida profissional, tudo que eu gravei, foi tudo como baterista. Certo. Mas eu sempre gostei muito de percussão. Trabalhei com excelentes percussionistas dentro do estúdio, em show. E gostava muito da coisa. Mas é outro mundo, é outro universo. Né? A percussão, a bateria é um instrumento. Percussão são centenas De instrumentos. Cada instrumento de percussão tem que ter uma técnica específica para você tocar aquele instrumento. Certo. E quem me sugeriu estudar percussão foi o Pedro Ivo, baixista, que é meu amigo há 35 anos, e ele me viu daquele jeito e falou: ô Luizão, por que você não começa a estudar um pouco de percussão? Aí eu relutei, pensei, falei: puxa, mas como, né? Não sabia por onde começar. Aí eu fui
essa ideia foi crescendo na minha cabeça, eu fui desenvolvendo. E chegou um dia que eu vislumbrei a possibilidade de me tornar profissional de música novamente. Porque eu já não era mais, não podia tocar meu instrumento. Eu resolvi começar. Aí você começou, na verdade, do zero, então. Do zero. Do zero, Comecei, né? Eu vendi um instrumento meu, comprei um monte de instrumento de percussão sem saber tocar nada. E aí fui. Olha daqui, estuda dali, pega uma dica dali, dá uma olhada aqui, como é que é isso, como é que não é, e fui. Fui aos poucos, demorei uns 4 anos. Eu me lembro, inclusive, quando eu conheci você, né, porque o Luizão, ele gravou o meu CD, Isso, é. Tem uma participação, aliás, super especial dentro do meu CD, né, do Foi CD muito de onde legal. vem, foi muito bom, né, Luiz? Muito bom. E eu me lembro que a Solange sempre te levava nas gravações. E até hoje, até hoje. Até hoje, É, né? até hoje. A Solange levava nas gravações. Nossa, ele tocando né? pandeiro no carro, nossa, era direto, todo Jura? dia, todo É. dia. A Como gente é ia que é? dirigindo e ele no Opala lá com a mãozinha atrás. Com a Eu ia no mãozinha banco de atrás. trás, que minha perna tinha que ficar esticada, né? Era Aí treinando, eu, treinando, atrás treinando. aqui do Opala tem A parte de uma trás. parte de trás aqui que é só para cobrir o furo do porta-mala, né? Ah, tá. Mas é bom ali, E ele porque ficava. tem um som bom. E eu fiquei, aprendi a tocar pandeiro ali. Direto, Ah, direto. tá. A mão direita do pandeiro, né? Certo. Quer dizer, a mão esquerda, aí é segurar, é o mais difícil, né? Né? Mas aí foi indo, cada instrumento era uma... Aí começou a virar um desafio mesmo, sabe? Pô, não é possível que eu não vá conseguir tirar um som desse instrumento. E comecei, e aí foi. Aí foi uma bola de neve. Então, o que te impulsionou, né, a voltar a ser um músico, um percussionista, foi o amor pela música? Sem dúvida nenhuma. Não só, claro, a questão também da família, né? Porque tinha Mas o acho que Thiago. esse é o principal para ele, É. que é o que ele fala até hoje, que a vida dele é a música, né? Eu que poderia ele ter sabe tentado fazer, outras gosta coisas, de né? Eu era fazer. novo, outras Quantos profissões. anos você tinha nessa 28 época? anos. 28 anos. É. 28. Mamãe. Aí foi um caminho mais difícil ter que aprender todos esses instrumentos, para um dia eu poder chegar para algum amigo, um produtor, ou falar, pode me chamar que eu vou dar conta do recado de Moro. Porque eu não me achava apto ainda para ir para um estúdio, fazer uma gravação. E Certo. foi. Quando eu senti que dava, aí eu avisei o pessoal. Nesse meio tempo, o que me salvou mesmo profissionalmente foram os tempos que começaram as programações de bateria eletrônica.